Fala aí, desgracinha, eu sou Cristiano Vidal, professor de Física. Esse daqui é o Física Sem Choro. E vamos corrigir mais uma questão do Enem, uma questão agora que fala de ondas e efeito Doppler. Se liga então. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência de onda sonora detectada em função do tempo. Então é o FO em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Isso é uma informação muito importante nesse caso. Ele consegue registrar a frequência antes da passagem da ambulância e depois da passagem da ambulância. Tá? Falando disso, a gente tem as opções em forma dos gráficos que vão ser visualizados ali no aparelho do rapaz. E falando de efeito Doppler, eu vou ter que fazer uma coisa aqui para facilitar a explicação que é meio ridícula, mas que eu acho que vai esclarecer bastante. O que a gente tem no efeito Doppler? É a variação da frequência quando eu tenho movimento relativo entre a fonte e o observador. Quando fonte e observador estão se aproximando, pode ser com os dois em movimento, pode ser com um deles parado e o outro em movimento, mas quando estão se aproximando, a gente tem um aumento da frequência. Então é aquela situação em que você ouve a sirene da ambulância assim, ó. Mais rápido, o intervalo entre os pontos altos do som ou entre o in-on é um intervalo menor. E quando a fonte e o observador estão se afastando, ou quando a ambulância passa, eu vou ter uma diminuição da frequência, né? Um maior espaço entre os picos de som, vamos colocar assim. Então a gente teria o quê? Ion, 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 ion. Então, ó, quando a ambulância está se aproximando, eu tenho frequência alta, pouco intervalo entre o som. Aí eu vou ter ion, 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 ion. Aí ela se afasta, ion, 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 ion. Ela não fica variando o tempo inteiro. Você precisa entender que esse gráfico que a questão está te pedindo é um gráfico de frequência por intervalo de tempo. Então, se eu fizesse ele aqui, ele teria frequência no eixo vertical e intervalo de tempo no eixo horizontal. E aí, o que eu preciso perceber? Né? Eu posso começar a maioria das questões de Enem excluindo os itens, né, ou as opções que são ridículas. E nessa questão eu tenho algumas que eu posso excluir. Eu tenho uma onde a frequência ficou oscilando o tempo inteiro, parece um perfil de onda. Essa é ridícula, essa eu excluo, essa está errada. Tem uma outra onde a frequência não se altera, ela é constante o tempo inteiro. E a gente sabe que pela situação descrita não vai ser constante o tempo inteiro. Errada também, excluo, já ficaram só 3, aumentou sua chance mesmo que você tenha que chutar. Tem uma outra que eu tenho a frequência constante, aí um pico e depois a frequência fica no mesmo valor que ela tinha inicialmente. A gente sabe que no caso da ambulância não é esse. Então só sobraram dois gráficos. Um que começa com a frequência pequena em relação à frequência original do som e depois ela fica grande, e outro que começa com a frequência grande em relação à frequência original da fonte, né, do som da fonte, e depois que ela passa pelo observador, ela fica pequena. Olha, lembra do enunciado. Ele fala que o aparelho que o moleque tem na mão verifica a frequência, né, aparente desse som. Quando a ambulância está se aproximando, então é o ion, 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 ion. E depois que a ambulância passa, que é o ion, ion, ion. Então a única opção que eu posso ter de acordo com a situação descrita é se eu tenho uma frequência aqui, que é a frequência original da fonte, eu vou ter ela na aproximação aparentemente maior quando passa pelo observador, né? Seria aqui nesse ponto que eu não tenho movimento relativo quando os dois estão na mesma posição, mas ao se afastar a frequência diminui porque o som fica mais espaçado, fica o ion, ion, ion.
E a opção correta vai ser a que tiver o gráfico desse jeito aqui, por causa dessa movimentação relativa entre fonte e observador. Obrigado por assistir, se você ficou aqui até agora deixa aquele like sagaz, se gostou do conteúdo, divulga pra galera que eu continuo produzindo mais. É sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Física Sem Choro, sem choro.